Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Galo tá aqui, ó, cantando aqui. Iniciou mais um dia para a honra e glória de Deus. Estamos aqui em 2 Samuel capítulo 18 e nós vamos ver aqui nesse contexto, Absalão ele é derrotado e morto, né? Davi vai ficar muito triste, abatido por conta dessa notícia, mas isso foi tudo fruto da consequência do seu pecado, das suas atitudes, né? Daquilo que o seu coração almejava, né? Se voltou contra o próprio pai e em meio acabou perdendo essa batalha e preso num arbusto pelo cabelo, né? Porque ele era cabeludo, forte. A cabeleira dele se destacava. Olha, você vê como que o rapaz acaba morrendo. É que na verdade ele ficou preso, né, pela cabeleira. E ali a gente vai ver ali os soldados ali que estavam ali na frente ali, e acabou, né, cravando a lança nele e matando, né, Absalão. É um contexto assim bem interessante que nos ensina algumas coisas. Fica conosco até o término desse devocional, que eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Nunca deixando de louvar ao Senhor, porque só Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Diz assim o texto: Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sobre de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: O que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu que o rei dava ordens a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali o povo de Israel, batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Então o bosque, eu acho que era um bosque bem espinhoso, né? Então, fechado. Eles acabaram entrando numa enrascada, né? Sim, né? Indo Absalão, versículo 9, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo de que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Diz, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos o que o rei te deu ordens a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho.
cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou a perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E dei o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama monumento de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar a notícia ao rei, de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se Joabe e correu. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Aimás: correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando, viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei disse ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho. Nossa, até me arrepiou aqui, né? Imagine ele pranteando a morte do filho, né? Imagine a gente ver aqui que Davi, verdadeiramente, por mais que ele sofrera afronta, ele não queria a morte do próprio filho, né? Ele não queria que as coisas terminassem da maneira como terminou. E chega a ser meio cômico, né? Uma forma trágica ali essa morte de Absalão. E esse Aimás, né, querendo dar notícia, não sabe nem que notícia, mas quer ir, né? Ah, eu quero dar notícia, eu vou. E ele mal sabia o que estava acontecendo, mas ele queria um destaque. Ainda Joabe falou para ele: meu filho, ó, a notícia não vai te dar recompensa, não, mas deixa eu ir. Ele falou: né, tipo assim, insistiu tanto, vai então. E quando ele chegou lá, ele fica a cara de ué, né? Que nem sabia o que falar pro rei ali. E daí eu espero o etíope chegar, então acredito que ele ficou meio em choque, né? Que eu acho que não era
isso que ele esperava desse contexto. A gente aprende muitas lições nesse capítulo, né? Primeiro, a gente vê que um coração obstinado a querer tomar as coisas pela força acaba mal, que foi Absalão, né? Ele tinha tudo para talvez ser esse herdeiro, né, do trono, para reinar um reino de paz. Ele era tão... Davi tinha preço por ele. Então, acredito que toda essa história que ele viveu com Amon poderia ser superada sim, e ele poderia ser o rei. Sim, se ele expressasse esse desejo para o pai, com reverência, com amor, né, se aproximasse, mas a gente vê que o salário do pecado é a morte. A né? gente vai ver a diferença na vida, né, do sucessor de Davi, né, Salomão. Sim. Salomão ali, ele foi sábio, né, no início do seu governo, em tudo ali na tratativa, mas no final também terminou mal. Começa bem, mas termina mal. Então... O importante não é como você começa, mas como que você vai terminar, irmão. Né? Sim. Às vezes a pessoa, né, acha que começou muito bem, ela não precisa se preocupar com mais nada, só vai fazendo e acontecendo, pode desencadear aí no meio do caminho a própria queda, né? Tem que sempre estar de vigilante. A Bíblia fala, vigiai e orai. Então, se está indo tudo bem, louvado seja Deus por isso, vigia, ora. Se começou mal, tem esperança. Amém. Há esperança. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por o Senhor trazer esse alimento que é a Tua palavra, que nos edifica, que nos faz, Senhor, ser humanos melhores, Pai, aqui na terra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem provido, Senhor, esse alimento espiritual sobre a nossa vida. Nós aprendemos hoje, Senhor, que temos que tomar cuidado com essa motivação do nosso coração, em querer obter as coisas por força, por violência. Sabemos que não é assim que opera o Teu reino, ó Deus. Que a gente possa ser conduzido a um caminho de paz, a um caminho de sabedoria, que a gente possa ter discernimento, Senhor, na nossa tratativa, no nosso jeito de falar, na nossa forma de agir, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa pessoa que ouve essa mensagem nessa hora. É o que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!